Olá, sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. E bora orar, né? Quem está chegando, quem vai chegar depois, quem vai assistir depois, quem vai assistir agora, seja muito bem-vinda. E já vai se colocando numa posição bem confortável, vai respirando fundo. Muitas vezes nós esquecemos de respirar. E o fato de respirar já nos coloca no aqui e agora, já nos traz para o presente. Quando tu estiver ansiosa, preocupada, respira fundo. Respira fundo, que tudo vai melhorando. Vai passando. Deus, o nosso Pai, Ele está no aqui e agora. Ele está presente em cada respiração, em cada movimento das filhas. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça, Tua misericórdia que não tem fim, e ela se renova todos os dias das nossas vidas. Obrigada, Pai, porque hoje nós acordamos, respiramos, estamos vivas. E Tu, Pai, quer fluir através da nossa vida. E quanto mais a gente se coloca nessa presença, neste momento presente, mais a gente sente a presença do Pai. Respira fundo. Feche os teus ouvidos para o barulho externo. Te permita não se distrair no agora. Não se distraia. Ele fala conosco a todo tempo. Basta a gente escolher não se distrair. Não se distraia. Fique aqui. Ele está aqui. Pai, nós entregamos esse tempo de mesa para Ti. Nos traga uma porção necessária para que a gente viva o dia de hoje com clareza, com discernimento, com entendimento, com uma compreensão das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, Pai, a gente se coloca aqui dispostas e disponíveis a sentir, a viver, a estar na Tua presença. Na Tua presença, que é o que só importa. Quanto mais a gente se coloca na presença do Pai, mais as coisas fluem. Porque quando a gente está na presença dele, rios de águas vivas fluem através da nossa vida, através do nosso coração. Rompe todas as barreiras do nosso entendimento, para que o discernimento, ele atue, para que ele aconteça. Te coloca no aqui e agora. Te permita viver. Tu és, sim, digna e merecedora de estar na presença dele. Todas as coisas já foram pagas, já foram perdoadas na cruz. E o simples fato de muitas vezes a gente achar que não é digna e merecedora faz com que a gente trave esse fluir. Tu já entregou a tua vida. Tu já te batizou. Tu já te arrependeu. E isso basta apenas uma vez. Já foi feito. Para de viver no passado, na tua velha natureza. Existem coisas maravilhosas disponíveis para tu viver.
E tu só vai viver quando tu parar de olhar para o que aconteceu antes da tua nova vida. Obrigada, Jesus, por este tempo. Obrigada, Espírito Santo, por nos ensinar todos os dias a ser filhas, amadas, aceitas, herdeiras de tudo que já está disponível para nós. Gratidão, Pai, por essa casa, por todo esse conforto que o Senhor disponibiliza para nós todos os dias. Gratidão, Pai, pela minha vida. Gratidão, Pai, pela vida do meu marido. Gratidão, Pai, pela vida de todas as pessoas que se conectam a nós. Que são pessoas abençoadas. São pessoas maravilhosas que se conectam a nós por um propósito. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E nós não estamos conectadas ao acaso e por nenhuma coincidência. Estamos juntas para aprender e crescer nele. Amém. E vamos abrir a Bíblia em Lucas. 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 Lucas 17. 20. 17, 20. Hoje nós vamos falar sobre o reino, que foi um ensinamento que Jesus deixou para nós. Jesus ensina que o reino de Deus é real e chegou. Não vai chegar, já chegou. O reino de Deus não é um lugar, ele está. A gente não vai deixar esse lugar aqui e vai encontrar o reino de Deus. O reino de Deus já está, ele já chegou. Aí, em Lucas 17, 20, fala assim: a vinda do reino de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Vamos lá de novo. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. O que ele fala aqui? Não vai vir de modo visível aos nossos olhos, estes olhos aqui. A gente não vai enxergar com os nossos olhos. Tá. Nem se dirá, aqui está ele. Aqui, ó. Aqui está o reino. Aqui está ele. Nem se dirá isso. Jesus falou. Ou lá está. Não está nem aqui e nem lá. Nenhum dos dois. Está correto? Porque o reino de Deus está entre vocês. O que é entre vocês? É entre mim e entre vocês, cada um de vocês. Está dentro de nós. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra no céu. Mas antes
é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Jesus é ou não é rejeitado por muitos? Eu rejeitei ele durante muito tempo. E olha que ele tentou, falar comigo, através de várias pessoas. Várias pessoas. Mas eu sabia que chegaria o dia. Eu sentia que chegaria o dia. Que eu não poderia mais rejeitar ele. Tem gente que aceita e se afasta, porque é desafiador andar com ele. Se a gente for observar e se aprofundar nas escrituras, olha o quantos discípulos passaram trampo andando com Jesus. E daí a gente acha que não vai passar. Acha que é só coisa maravilhosa. Ele mesmo falou, na vida vocês terão tribulações. Mas estando em mim, estando comigo, tudo vocês vão superar. Tudo. Não é quase tudo, é tudo. Tudo a gente vai superar. A gente acha que o reino é algo palpável, é algo não palpável. O reino, ele está dentro de nós. Está no governo das nossas emoções. Está na purificação do nosso coração. Se na palavra diz que a fome que a gente vai saciar, a sede que a gente vai saciar, nada é palpável, por que o reino deveria ser palpável? Por que o reino a gente cria na nossa cabeça que é um lugar, que é uma casa ou um templo? Por que a gente criou isso na nossa cabeça? Vocês chutam? Alguém quer chutar? Por que a gente criou que o reino é um lugar que a gente vai alcançar depois que morrer, por exemplo? Ah, porque quando morrer eu vou ser rica. Porque daí eu vou estar no trono, eu vou estar na glória, eu vou estar na graça. Não, já é. Nós já somos seres eternos. E o reino não é um lugar. Se eu pudesse falar que é um lugar, então tá. Então ele é o lugar que habita dentro de mim. E por que a gente acha na nossa cabeça que o reino é um lugar palpável, é um lugar que a gente vai chegar, que a gente vai conquistar fora? Porque a nossa mente, ela sempre foi treinada para conquistar coisas, lugares. Quando a gente é criança, a gente sai, nossos pais nos tiram de casa para levar para uma escola, para uma creche. Então, tu vai para um lugar. Daí, depois, tu tem ali os 7 anos, tu sai de casa para ir para um lugar, para a escola. Daí, depois da escola, tu sai de casa para ir para uma faculdade. E daí, depois da faculdade, tu sai de casa para ir ao trabalho. Daí a gente cria na nossa cabeça, depois que a gente começa a andar com Jesus, que o reino a gente tem que sair do nosso lugar para ir até ele. E de fato, a gente tem que sair do lugar para acessar ele dentro da gente. É um movimento para dentro da gente. Muitas mulheres não dão valor para mentoria, para imersão, para jornada, para império. Tem muita gente que não dá valor para essas coisas. Porque não são coisas palpáveis às nossas mãos. Mas vai lá, torra dinheiro no cabelo, torra dinheiro em roupa, torra dinheiro em sapato, dá valor às coisas externas. Mas não sabe que a partir do momento que tu investe em algo que vai te restaurar dentro, aí sim tu vai viver externamente tudo que tu quer viver, sem pensar em pagar boleto, sem pensar, eu queria ter tal coisa, mas eu não posso. Porque nós fomos treinadas a sempre dar valor às coisas que estão fora da gente, a ter que sair de casa para conquistar territórios fora. Nós fomos treinadas para isso. Quando eu falo assim, ó, a mulher ela não precisa aprender a ser mulher, ela já nasceu mulher. Nós já nascemos mulheres, nós já nascemos femininas. Agora, o que a gente deve fazer é desaprender a ser masculinas. Como deixar de ser masculina?
Eu vou criar um material só com isso, com todo o passo a passo, com todas as coisas que eu vivo na minha vida. Porque é algo profundo, não tem como falar num tempo de mesa. Todas as coisas que a gente deve fazer como mulheres masculinas que decidiram ganhar vários territórios fora e nunca olharam para o único território que a gente deve ganhar, que é dentro da gente. Exercer governo da gente, das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas atitudes, da nossa postura. Postura. Eu não nasci com essa postura que eu tenho hoje, eu não nasci com a comunicação que eu tenho hoje. Preciso sim alinhar muitas coisas, sim, porque eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou evoluindo, tem coisas que eu não sei, mas eu quero aprender. Ontem eu fiz minha primeira aula de canto, por direcionamento do meu marido. Ele falava, se tu quer cantar, tu vai ter que trabalhar essa voz aí, porque, pelo amor de Deus. Eu digo, mas eu canto tão bem. Dentro de mim, eu tô cantando super bem. E ele, coitado dos vizinhos, ainda bem que os vizinhos estão meio longe, assim, aqui, né? Quando a gente morava no apartamento, apartamento é bem coladinho, né? E quando a gente se coloca disponível para aprender algo novo, nós começamos a acessar coisas dentro da gente que a gente nem sabia que existia. Foi a minha primeira aula de canto, eu nunca tinha feito algo com técnica. E eu ativei coisas dentro de mim, porque o reino está dentro de nós. Os tesouros estão dentro de nós, não fora de nós. A gente fica às vezes criando assim, ó, quando eu estava encerrando com o cabelo. Ah, mas eu ajudo tantas mulheres que vêm até mim fazer o cabelo. Ah, mas eu posso ajudar tantas mulheres, né, indo e tal. Mas qual era a intenção que eu estava indo? Qual era a intenção que eu estava saindo de casa? A intenção que eu tinha no meu coração para sair de casa era para fazer dinheiro. Era essa era a intenção. E se eu quero intencionalmente fazer dinheiro, achando que eu vou ser próspera de fora para dentro, eu estou enganada. Segundo ponto, eu não estou servindo a Deus. Porque não tem, na Bíblia diz que a gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a Mamon, que é o Deus do dinheiro, né? Então, se intencionalmente eu saía de casa para fazer dinheiro, por mais que o meu discurso fosse, ah, mas eu ajudo muitas mulheres na minha cadeira, e de fato eu ajudava. Teve mulher que entregou a vida para Jesus sentada na minha cadeira. E de fato era. Só que a intenção era para ajudar meu marido a pagar as contas. A mulher não precisa ajudar o marido a pagar as contas. Esse nem é o papel dela. E eu estava servindo a tudo, menos a Deus. Porque a mulher, filha amada de Deus, ela serve a Deus, ela intercede pelo marido, ela ora pelo marido, e naturalmente esse marido começa a prosperar, a enriquecer. Naturalmente. Naturalmente. Porque o dinheiro é uma energia. Se eu foco nele, eu estou focando no lado oposto. Agora, se eu foco em estar no meu lugar, fazendo o que Deus me chamou para fazer, cumprindo o meu propósito, porque todas as filhas têm um propósito e uma missão, aí naturalmente o dinheiro flui através da minha casa, flui através de mim e do meu marido, porque o meu foco saiu do dinheiro. O meu foco está em ajudar mulheres, em servir mulheres e filhas de Deus que estão passando por processos bem parecidos aos que eu estou passando. Quase que às vezes simultaneamente. É incrível como Deus me cura nas mentorias. É incrível. E Ele está disposto e disponível sempre para nos curar. Agora, a pergunta é, nós estamos dispostas, disponíveis a acessar esse reino que está dentro de nós? Porque Ele está disponível. E conforme eu vou deixando de ser aquela mulher masculina, aquela mulher que acha que tem que ajudar o marido a pagar os boletos, olha a intenção do coração. Ai, porque Deus conhece meu coração, Ele sabe que se eu não ajudar meu marido a pagar as contas, quem é que vai, né? Olha o discurso. Orfandade total.
escassez, escravidão. Como é que a mulher vai dar conta de cuidar da casa, de todas as coisas que tem para fazer em casa? Eu não tenho nem filho e eu levo o dia inteiro para fazer todas as coisas que eu preciso fazer em casa. Imagina quando eu tiver. E as mulheres que têm o filho, tem o marido, tem a casa e mais o trabalho fora. Como que vai dar conta? Nunca vai dar conta. Vai ficar sempre cansada, sempre sobrecarregada, não vai ter energia para, né, amar o marido lá de noite, de dia, sei lá eu, a hora que quiser. Não vai ter energia. Porque a energia dela tá em quê? Ai, porque eu tenho que ajudar o meu marido a pagar os boletos. A energia dela tá só no lado oposto do propósito dela. Tem mulher que busca prazer na comida porque não consegue nem sentir prazer na cama. Não se dá, né? Não se coloca disponível para, né, deitar na cama com o marido e se permitir deixar ele amar. Eu já fui essa mulher. Gastava tanta energia, investia tanta energia na minha empresa, nas minhas coisas, nas minhas clientes. Chegava dentro de casa, cadê a energia? E daí, qual era a válvula de escape? Qual é a válvula de escape? Comer. E não é uma maçãzinha. Ela quer comer só coisas que ela sente prazer. Porque é mais fácil comer do que resolver internamente as coisas que precisam ser resolvidas. Deixa eu ver o que aqui a Thaís colocou. Uma mensagem. Onde é que tá as mensagens? Mensagens. Aqui. Cris, mas quando o marido não faz esforço para melhorar a vida, ele não tem que fazer nada. Eu falei sobre isso ontem. Quem tem que fazer é a gente. Se a gente está olhando para fora, a gente está esquecendo de olhar para dentro. A única pessoa que a gente pode mudar é a gente, ninguém mais. Quando eu parei de olhar para o meu marido e todas as coisas que ele precisava melhorar, quando eu coloquei a minha energia em mim, aí que ele começou a melhorar e mudar. Assiste, Thaís, ontem o nosso tempo de mesa que eu expliquei bem rico em detalhes sobre isso. O nosso único esforço é amar. E é desafiador amar. Amar a falta de esforço, a falta de dedicação, a falta de que o outro veja as coisas que tem que ver. Aí que eu quero ver vocês amar isso neles. Isso é reino. Julgar o que o outro tem que ou não que fazer não é reino. Tu não acessou o reino. A maior riqueza da mulher é ela escolher amar independente de qualquer circunstância. Isso é ser Jesus na vida do outro. Ser Jesus. Por isso que muita gente se distancia. Porque andar com Jesus é andar em verdade. Esse caminho é um caminho reto, não tem desvio. Amar uns aos outros. Quanto mais eu amo, mais eu acesso o reino dentro de mim. Quanto mais eu sinto empatia pelo processo do outro, mais eu acesso o reino dentro de mim. Como o Denis fala, o reino, todas as coisas, toda a herança, todas as coisas estão disponíveis para nós, a gente tem que tomar posse disso. E como é que eu tomo posse disso? Não é ir ali pegar, é tomar posse dentro de ti. Dentro de mim eu tomo posse, eu fortaleço isso dentro de mim, eu tenho fé que eu tudo posso naquele que me fortalece. E aos pouquinhos eu vou acessando e vou tomando posse das coisas e acessando as coisas e eu vou projetando externamente isso. A mudança que a gente quer ver no mundo começa dentro da gente e não fora da gente. Eu não vou colocar ordem na minha casa se eu não tiver uma mente que gosta de colocar ordem. Ah, eu quero ser uma mulher mais organizada. Como tu vai ser uma mulher mais organizada? Colocando e estipulando um tempo para ser essa mulher mais organizada. Jesus ensinou que o reino não é apenas futuro, ele já está entre nós. Um reino espiritual,
que se manifesta na transformação do coração. Hoje eu estava fazendo meu devocional ali, coloquei soaking, fazendo meu devocional, bem chapada do Espírito Santo, e daí me veio uma frase soprada assim: o evangelho sem transformação é apenas uma prisão. Por isso que tem muito crente preso no evangelho e não avança. E não vai avançar. Porque não quer se transformar. Quer mais apontar no outro do que viver o próprio processo de transformação. Porque é mais fácil eu olhar para o outro e apontar o que ele tem que fazer do que reconhecer que eu devo mudar. Melhorar minha fala, acolher com mais amor. Eu era uma mulher extremamente rígida, não dava amor para ninguém, tinha pavor de abraço. Qual é a minha transformação se eu era rígida? Eu devo sim me esforçar para abraçar, para acolher, para escutar o que o outro está falando. Como que a gente quer que as pessoas se aproximem da gente, escutem o que a gente tem para falar, se a gente não vive? O evangelho sem transformação é apenas uma prisão. E a gente se aprisiona nisso. O que Jesus fez? Por que ele foi crucificado? Um dos motivos dele ter sido crucificado foi porque ele gerou essa consciência na cabeça das pessoas, ele quis libertar a mente das pessoas, porque a gente se prende na própria mente. Um dos ensinamentos que eu vou trazer é sobre a mente, sobre as prisões da nossa mente. Que a gente se coloca, a gente permite, por falta de querer governar. Dá preguiça, meu Deus. Só eu que sinto preguiça de governar a mente? Ou vocês também? Não, porque eu não quero ser a única aqui, né? Hoje de manhã eu tive preguiça de governar minha mente, juro pra vocês. Eu tive. Todas nós sentimos preguiças. Ou a gente governa a preguiça, ou a gente se deixa ser governado por ela. E como é que eu vou acessar reino se eu escolho não governar, tenho preguiça de governar minha mente? E daí o que a gente faz? A gente tem preguiça de governar a mente. Daí a gente abre os nossos olhos e vê o quê? Vê o que o outro não está governando. Cris, mas quando o marido não faz esforço para melhorar a vida, será que é ele que não está fazendo esforço ou se é nós que não estamos fazendo esse esforço? Porque o outro é o nosso espelho. O que eu aprendi? Se eu estou vendo no outro, está dentro de mim. Onde dentro de mim eu não estou fazendo esforço para melhorar na vida? É na minha saúde? É na minha mentalidade? Tem algum padrão de comportamento que eu estou repetindo? Tem algum ciclo que eu preciso encerrar? Será que eu não estou me esforçando o suficiente para estar na presença do meu pai? Para que ele me dê o direcionamento necessário para o dia de hoje? Será que é ele que não está fazendo esforço ou será que sou eu que não estou fazendo esforço? Quando eu vejo alguma atitude no meu marido negativa, eu reconheço que está em mim, em alguma camada dentro de mim. Onde dentro de mim eu não estou fazendo esforço? Faça essa mentalização, Thaís. Onde dentro de mim, pai, eu não estou fazendo esforço. O que está disponível? Porque, gente, isso é muito sério, muito sério. Quando eu comecei a olhar para mim, eu vejo no outro e eu olho para mim, eu sou curada, eu acesso o reino, eu acesso tesouros que estão dentro de mim. Por isso que o reino está em nós. No governo de Deus, dentro do ser. Deus, ele tá louco para governar através de nós. Toma posse de todas as coisas, mas a gente não deixa. A gente fica toda cheia de si, apontando nos outros o que os outros têm que fazer. Os outros não têm que nada. Como Deus vai fluir através de mim se eu só quero julgar o que o outro tem que fazer? Não vai. Agora eu digo assim, ó, pai, se eu estou vendo no outro que ele não está se esforçando, eu reconheço que isso está em mim. Porque o outro é uma representação de Cristo, a representação de Jesus. Todos somos Cristo.
E se o outro tá mostrando algo negativo, isso está dentro de mim. O outro, ele vai pagar pelas consequências da escolha dele. Por isso que a salvação ela é individual. Eu vou pagar pelas consequências das minhas escolhas. Nós somos um casal, sim, mas cada um vai pagar o preço pelas suas próprias escolhas. Qual é o meu papel de esposa? Amar. Amai-vos uns aos outros. Na justiça, paz e alegria do Espírito. Esse é o reino espiritual. Na transformação do coração, no governo de Deus dentro de nós, na justiça, paz e alegria do Espírito. Nós achamos que o reino está fora porque nós fomos treinadas para fora. Quando nós nascemos do Espírito, nós devemos olhar e treinar, olhar para dentro, olhar para nós. Eu quero acessar o reino. Vai ter uma jornada que eu vou fazer só sobre isso, porque é algo muito, muito profundo também. Não tem como só falar superficialmente, porque é uma coisa que tem que dividir em várias sessões. Estou fazendo esse estudo. Muita coisa. Imagina que eu ia ter tempo para acessar todas essas coisas, trabalhando o dia inteiro para ajudar meu marido a pagar as contas. Esquece. Como é que eu ajudaria os nossos filhos que a gente está se programando para ter a partir do ano que vem, direcionando com sabedoria, com amor, com alegria, se eu tivesse fora de casa trabalhando? Não teria tempo para isso. Por isso que uma mulher fora de casa, fora do lar, a casa vira um antro de demônios. Bem assim. Bem assim mesmo. Por isso que a gente foi treinada para olhar para fora e tomar territórios fora de casa. Porque a casa vazia, né? Não tem aquela frase que diz cabeça vazia, oficina do diabo? Casa vazia também é oficina dele. Que a casa vira uma bagunça, as roupas não são cuidadas com excelência, não existe ordem, não existe limpeza. Daí tu passa ranço porque tu tem que fazer comida correndo de noite quando chega em casa, para o marido levar para o trabalho, para tu levar para o trabalho. Uma baderna. E daí tu passa ranço, passa estresse, porque tu podia ter feito isso durante o dia. Não fez porque tu estava trabalhando, conquistando fora. Reflitam sobre isso hoje. Esse é um dos grandes ensinamentos que Jesus nos deixou. O reino não está fora e nunca esteve. Ele está dentro de nós. Respira fundo, fecha os teus olhos. Pai, gratidão por essa palavra, por este ensinamento que Jesus nos deixou. Que a maior riqueza dos filhos de Deus, das filhas de Deus, é tomar posse do que já está dentro de nós, através do governo, das nossas emoções, através da purificação do nosso coração. Pai, nós declaramos, abre a tua boca e declara onde tu tá. Esquece tudo que tá na tua volta. Declara onde tu tá. Eu declaro, Pai, que eu acesso o reino em camadas que eu nunca imaginei que eu acessaria. Pai, eu reconheço que tudo que eu vejo no outro está em mim. Então me mostra, Pai. Me mostra. Se até Jesus teve pessoas que deixaram de seguir ele, porque não aguentaram, quem sou eu para desistir? Eu vou persistir e eu vou suportar todas as coisas, porque ele está em mim, eu estou nele. Ele é a cabeça, nós somos o corpo que se movimenta em amor. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo que se movimenta em amor. Se eu olho para fora e eu vejo coisas que não me agradam, é porque essas coisas estão dentro de mim. De novo, a maior riqueza da mulher é ela acessar dentro dela todas as riquezas que já estão nela. Antes mesmo de eu te colocar no útero da tua mãe, eu te escolhi.
Eu já coloquei em ti todas as coisas necessárias para tu viver. Por que que tu quer conquistar fora, se já está? Assim como eu sou e eu estou, tu também tem todas as coisas que tu precisa. O reino está dentro de ti. Peça a revelação a Deus, Pai. Revela o reino em mim, mas persevera, não desiste. Não desiste assim como várias pessoas que andavam com Jesus desistiram. Não se afasta dessa presença. Quando a gente se afasta dessa presença, não existe revelação. Não se distraia. Se permita viver nessa presença. Estar nessa presença. Ela está o tempo todo conosco. A gente só para de escutar Deus, só para de viver Deus quando a gente se distrai. Se distrai com inúmeras tarefas que a gente coloca no nosso dia para ser reconhecidas. A mulher não precisa de reconhecimento. Uma criança precisa ser reconhecida. Se tu hoje trabalha para ser reconhecida é porque tu ainda tem coisas da tua criança ferida para resolver. Eu não preciso ser reconhecida porque Deus já me reconheceu. Deus, ele me aceitou. Ele me quis. Ele nunca me rejeitou. Eu rejeitei ele. Eu sou responsável de não ter vivido o que eu estou vivendo agora, porque eu rejeitei Deus, eu rejeitei Jesus. E quando eu rejeito eles, eu rejeito o reino que está em mim. Recebam essa palavra. Que o Espírito Santo queime no coração de vocês, assim como está queimando no meu, com essa verdade. Tudo que nós precisamos já está em nós. Tudo que nós precisamos já está em nós. E devemos, com liberdade, livre-arbítrio, querer, escolher, decidir, acessar o que já está em nós. Já está em mim. Ele colocou em nós antes mesmo de a gente nascer. Nós somos, sim, a geração eleita, sacerdócio real, filhas do Pai, filhas que estão se levantando em amor, verdade, cura, restauração, vida. Nós somos, nós somos restauradoras, abençoadoras, avivadoras, frutificadoras, somos solo fértil, somos semeadoras. O que estamos semeando? Tudo o que a gente fala são sementes. Então, eu decido hoje semear. Quando meu marido chegar, eu vou amar ele como ele nunca foi amado. Eu vou reconhecer nele todo o esforço dele, porque a gente é chata. E eu declaro sobre a minha vida e a vida de vocês que hoje a gente deixa de ser chata. Nós deixamos, Pai, de ser chatas, rígidas. Parar de ver peruca em ovo e reconhecer nesse homem o esforço dele. Muitas vezes ele nem fala, mas ele está acabado por dentro. E o que a gente faz? A gente só aponta os defeitos dele, como se a gente não tivesse defeitos. Nós temos defeitos. Engraçado que a gente só vê os defeitos do outro, né? A gente não vê os nossos. Pai, eu declaro que quando meu marido chegar em casa, eu vou acolher ele, eu vou amar ele, eu vou abraçar ele. E hoje eu deixo de ser 1%, 2%, 5%, 10%, um pouquinho dessa mulher rígida e chata que eu sou. Porque hoje eu tenho a compreensão que eu não vou deixar de ser rígida de uma hora para outra. É aos pouquinhos, acolhendo os meus defeitos, escolhendo ressignificar eles, porque eu não sou eles. O que eu sou, quando eu vivo no Espírito, quando eu vivo na verdade. O que o Espírito é? Ele é amor, ele é paciência, ele é mansidão, ele é respeito, ele é compreensão, ele é empatia. Se eu não estou sendo empática e compreensiva com meu marido, eu não estou em Deus. Os frutos do Espírito são totalmente contrários às obras da carne.
A carne, ela só aponta, critica, julga. Se estamos nesta posição, nós não estamos na presença dele. Quando a filha amada está na presença do pai, ela não vai julgar, porque ela sabe, ela reconhece que tudo que ela vê no outro é um espelho do que está nela. E olha que bênção. Pai, obrigada por essa bênção, obrigada por manifestar através da vida do outro coisas que eu devo curar dentro de mim. Gratidão, Pai, por isso. Gratidão por me ensinar, Pai, a amar esse homem todos os dias. Esse homem não foi amado. Esse homem nunca foi reconhecido. Ele veio de uma família que era totalmente desestruturada, assim como a nossa também foi. E a gente não consegue ver isso nele. A gente não consegue reconhecer a dor dele. A gente não consegue reconhecer o esforço e dedicação dele, por mais que sejam tão pequenos. Ele está se esforçando sim, assim como nós estamos nos esforçando. Estar aqui, sendo confrontadas com essa palavra, é também se esforçar. Vocês estão se esforçando, reconheçam o esforço de vocês, porque quando eu reconheço o meu esforço, eu reconheço também o esforço do outro, sem medidas. Ah, porque eu estou me esforçando muito mais que o outro, dane-se. Ele também está se esforçando. Nós não somos maiores que os nossos maridos. À medida que nós julgamos, nós seremos julgadas. Na medida que nós julgamos, nós seremos julgadas. Então, seja compreensiva, que o outro também vai ser compreensivo contigo. Quer reconhecimento do marido? Reconheça nele. Quando eu reconheço no meu marido, ele reconhece em mim, sem nenhum esforço. Sem nenhum esforço. Quando eu buscava reconhecimento do meu marido, eu nunca fui reconhecida. E agora que eu não busco reconhecimento de ninguém, porque eu sei que meu pai já me reconheceu, eu sou reconhecida. Porque eu escolho ser transformada através do evangelho. Porque se eu não escolho ser transformada com o evangelho, eu vou ser apenas mais uma crente no mundo. Apenas mais uma que fala e não vive aquilo que está na palavra de Deus. Obrigada, Jesus, por este momento. Nós declaramos um dia abençoado, mais e mais e mais e mais. E todas as curas e desbloqueios que estão disponíveis para nós, Pai, nós acessamos, porque a gente quer sim viver o melhor desta terra, neste tempo. Tem mulheres aqui que são mães, e não tem nem noção do quanto a tua transformação vai impactar 100% no treinamento dessa criança, que não é tua. Essa criança não é tua, nunca foi tua, ela é de Deus. E uma filha que é mãe, o dever dela é estar na presença do pai para receber a instrução de como treinar o filho dele, a filha dele. Os nossos filhos não são nossos, são dele. Por isso que a mulher, o dever dela é estar em casa com tempo para fazer essa parte que o marido provedor, caçador, faz fora de casa. Receba essa palavra com muito amor. Muito, muito, muito amor. Porque nós não fomos treinadas, mas agora nós estamos escolhendo ser ensinadas, treinadas, lapidadas com a verdade. E quando a gente anda com a verdade, a mentira sai. E ela está saindo mais um pouquinho do nosso coração hoje. Ela está saindo mais um pouquinho da nossa mente hoje. E assim, aos poucos, a gente vai tomando posse de tudo que já é nosso. E vai acessando com verdade tudo que já é nosso e já está disponível para todas nós. Respira fundo. Mais uma vez. Obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Cris. Deus abençoe.
Amém, Jesus. Obrigado. Etri tá vivo, hein? Alguém quer compartilhar algo? Eu quero te agradecer, Cris. Eu ando bem cansada. E só eu sei, assim, tudo que eu tenho tentado, batalhado. Mas não tá fácil. Mas vai ficar, porque eu tenho Deus. Tenho um pai. Obrigada por todas as tuas palavras. Tá muito pesado. Só sei que vai melhorar. Só está pesado porque a gente quer carregar coisas que não são nossas. Como eu falei ontem, a vida das pessoas é de Deus, não é nossa. Eu estou aqui para transbordar e compartilhar com vocês tudo que eu estou acessando e eu estou vivendo. Mas a escolha de fazer ou não o que eu estou transbordando na vida de vocês é de vocês. Assim como a escolha do nosso marido, a pessoa que está do nosso lado, de se transformar é dela, e a gente deve deixar com ela. É pesado demais quando a gente quer mudar o outro. É pesado demais, esse fardo não é nosso. É pesado demais querer que o outro viva uma transformação. Porque eu quero. Ego. Ego. Eu não mudo ninguém. Na mentoria, a primeira coisa que eu falo para as minhas alunas é: eu não vou te tirar do lugar que tu te colocou. Eu vou dar os meus 50%. E se tu não der os teus 50%, não vai haver uma transformação. Porque a tua parte eu não faço. Eu não posso fazer a parte do outro. Jesus ensinou isso pra gente. Ele não curou ninguém que não queria ser curado. Ele perguntava: o que que tu quer? As pessoas buscavam ele, o leproso buscava ele, o outro lá que não enxergava buscava ele, o outro que não andava buscava ele. Eles iam atrás. O meu papel é eu me movimentar, não querer que o outro se movimente. É pesado querer que o outro se movimente. O que é soltar o controle? É: pai, olha só, a vida do meu marido é tua, não é minha. A vida do meu filho é tua, me ensina a treinar essa criança. A vida da minha filha é tua, me ensina a treinar essa criança. Nós só temos governo sobre os nossos filhos. Sobre o nosso marido, é Deus que governa sobre a vida dele, não nós. É pesado, só está pesado. Tem mulheres que estão com uma tonelada, eu estou sentindo daqui, o meu pescoço que chegou a doer durante o tempo de mesa hoje. Porque eu estou sentindo vocês, o peso que vocês estão carregando. Vocês acham que andar assim para frente é normal? É o peso que vocês estão carregando de querer mudar os outros. Controlar a vida do marido, controlar a vida de todo mundo na volta, da mãe, do pai, da tia, do... Não! A gente não pode querer fazer isso. Isso é controle, manipulação. E é óbvio que vai ser pesado.
Chega a tá doendo até tá atrás da minha cabeça aqui, ó. Uma pressão. Vocês estão se sentindo pressionadas? Porque vocês não entregaram, de verdade. Porque ainda vocês querem ter o controle, porque vocês têm medo. Meu Deus, se eu entregar esse controle, vai dar tudo errado. Pode ser que dê coisas erradas, sim. Mas como é que tu vai saber se tu não soltar? Vocês acham que quando eu soltei o controle lá, eu entreguei a responsabilidade do meu marido, eu não tive medo? Claro que eu tive. Várias coisas deram erradas. Teve um momento que a gente teve que vender coisa para pagar o aluguel. E tá tudo bem. Porque pelo menos a gente está tentando fazer diferente. Porque pelo menos eu estou me esforçando para ir para o meu lugar. E o que é casamento? Não é superação? Superar juntos? Falei, vida, eu tô contigo. Se tiver que vender alguma coisa, se tiver que de novo vender carro, se tiver que de novo regredir e voltar para um apartamentinho pequeno, a gente vai fazer. Eu tô contigo. Mas eu escolho me lascar e estar no meu lugar. Eu não quero mais estar num lugar que não é meu. Eu não quero mais te ajudar a pagar boleto. Não quero esse lugar. Nós escolhemos sair desse lugar. Se a gente não escolher sair desse lugar, vai sempre ser pesado. Tem filhos aqui que estão muito sobrecarregados, muito cansados, porque escolheram estar num lugar que não é seu. Escolheram querer controlar a vida do marido. Escolheram pegar o fardo que não é teu, é dele. A responsabilidade de provisão é do homem, não da mulher. Não é da mulher. Essa não é nossa responsabilidade. Mas a gente tem medo de soltar, né? E aí, como é que vai ficar as contas? Não é problema teu. Isso não é problema teu. Eu queria controlar tudo. Queria. Tá, mas onde é que foi tal coisa? Onde é que foi tal dinheiro? Até o mês passado eu ainda estava querendo controlar algumas coisas. Porque aos pouquinhos que a gente vai soltando, não vai ser do dia pra noite. E aos poucos tu vai te libertando e vai ficando leve. Esse problema não é meu, a provisão não é problema meu, é problema. Só testem. Testem. Deixar esse homem se lascar. Ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. E eu falava assim, ai Deus, e se tiver que atrasar uma conta? E se tiver que atrasar o aluguel? E se ele não der conta? O problema não é teu. Aconteceu? Claro que aconteceu com a gente. Há pouco tempo atrás. Pouquíssimo. Às vezes vai acontecer. Vai acontecer. Só que esse problema não é nosso. E enquanto a gente achar que esse problema é nosso, vai ser pesado. Nós escolhemos. O que vocês escolhem? Soltar o controle e deixar esse homem se lascar? Vocês acham mesmo? O homem, ele veio para ser útil. Vocês acham mesmo que ele não vai dar um jeito de fazer dinheiro? Mas vocês estão fazendo para ajudar, né? Daí ele pensa assim, ela tá fazendo para me ajudar, então eu não preciso de tanto esforço assim. Pode falar, Márcia. Oi, meninas. Eu quero compartilhar o que aconteceu ontem. A Cris sabe que semana passada eu andei passando alguns, mas ela me ensinou como Deus sempre fala para ela, né? E ela nos passa, né? Coisas maravilhosas. E eu só tô dizendo para Deus, eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender o que tu tem o melhor para mim. E ontem eu me preparei, tinha algumas tarefas, fui pro centro, fiz algumas tarefas, algumas coisas, e cheguei em casa, tinha lanche para fazer, e o meu esposo, o Sandro, tu vai ir lá na confraternização da Dani, o tempo de mesa? Já tô lá, já tô pegando quase o Uber. E ele, de novo, depois, mas tu vai ir, já tô lá, Sandro me arrumando. Gurias, eu tô dando um novo para mim, porque eu não gostava de sair, eu não gostava. Eu não gostava de fazer essas coisas. Eu não gostava de sair, sabe? Eu gostava de ficar em casa,
ficava às vezes o dia inteiro olhando TV, eu não gostava. Meu Deus, que maravilha! Aquele tempo de mesa, aquelas mulheres, cada uma dando seus testemunhos, o tempo de mesa da Dani aqui de Parobé. Nossa, eu disse maravilhas, tantas coisas boas que foi dita pelo Rafa, por todas nós, mulheres ali dando testemunho. Vocês não têm noção o quanto eu me senti feliz. Eu disse para Deus, eu falei para ele, oh Deus, aonde eu estava? Que planeta eu estava? Que planeta eu estava que eu não estava vivendo tudo isso? Que eu comecei a viver aos 52 anos. E ontem, o meu esposo, ele já foi, né, para um retiro de homem, para a jornada, e ele sempre foi de querer pagar quase todas as contas. Isso eu tenho um privilégio no meu esposo, isso eu tenho. E ontem ele me mandou, ele começou a me mandar. Feito o pagamento da casa, falta muito pouco para ela ser minha, falta 2 anos. Feito o pagamento da luz, feito o pagamento da internet, feito o pagamento da loja tal, feito o pagamento da loja tal, feito o pagamento de segurança, feito isso, mandou para mim, amor, eu te amo, tá feito tudo os pagamentos. Nossa, eu disse, obrigada, Senhor. Ele mandou tudo assim relatadinho. E ele disse, amor, uma mensagem bem bonita, eu te amo. Porque ele sempre foi um provedor, só que agora ele tá sendo mais. O dinheiro é meu. E eu disse para ele, tô comprando um trailer o ano que vem. Ah, para quem esse trailer? É teu trailer, é tu que vai trabalhar, tu não vai ser empregado, tu vai ser patrão, tu vai trabalhar. Eu vou fazer comida em casa, porque o Matheus não come comida requentada, ele quer comida todo dia feitinha na hora. Vou lá te ajudar no trailer, vou lá quando tu precisar. Mas lá você vai ser o provedor, eu tô comprando. Ah, mas com que dinheiro? Não sei, Deus já tá provendo. Eu tiver que parcelar, vou parcelar, eu já tô comprando esse trailer. Já vou conversar com a mulher em janeiro, fevereiro. Nossa, tu vai sair do teu emprego e tu vai ser patrão, porque tu tem dom, Deus te deu dom para fazer várias coisas, tu tem dom para trabalhar. E ponto final, eu disse para ele. E ele, tu tá sendo uma nova mulher. Mas eu passei uma luta semana passada, porque eu fui lá na imersão lá da Dani, quando eu voltei, o homem tava mal. Por que que aconteceu isso? Porque quando ele voltou da jornada, eu não tratei ele também assim, eu tratei ele mal. Ali Deus trabalhou, Deus disse, como é que tu tratou ele quando veio lá? Como é que tu tratou ele quando ele queria te colocar no tempo de mesa? Falei com a Cris, porque a minha cabeça tava, nossa, daí ali veio fluindo, como é que foi? Tudo foi com carinho, foi dizendo para ele as coisas que foi acontecendo lá, e tudo foi moldando ele. Olha, gurias, aqui em casa, por enquanto, e vai estar, tá uma harmonia, assim, eu te amo. Fomos na padaria hoje de manhã tomar um cafezinho. Ó, vamos começar uma coisa, porque eu tô no regime, né? Tô nos ginásticos, tô caminhando agora. Tá meio doído. Tá governando, né, Márcia? Tu tá te governando, né? Tô me governando, sabe? E tá uma benção aqui, tá uma benção aqui na minha casa. A comida já tá pronta ali esperando ele. Ontem eu não pude participar do tempo de mesa porque eu tava na rua, não deu, minha internet estava fraca. Tá a comidinha ali pronta esperando ele. Eu vou comer a hora que ele chegar. Gurias, vocês têm que... Eu tirei lá na emensão da Dani, eu tirei a palavra... até me esqueci a palavra, eu guardei ela. Eu tirei que eu tinha que ter capacidade, de fazer as coisas. Que eu tinha que ter determinação, a palavra que eu tirei, determinação. Eu estou determinando eu primeiro. Porque se eu determinar eu vou conseguir alcançar a bênção do meu marido, ter a determinação dele também. Mas eu estou me dando o carinho, eu tô me dando carinho de escovar meu cabelo, de escovar ele, eu tenho as escovas, eu tenho secador, eu tô me dando carinho de fazer meu pé, fazer minha unha. Eu não fazia isso, gurias, eu não gostava mais. Muitos anos eu não fazia isso, muitos anos. Então, eu tô cuidando de mim primeiro, eu tô cuidando de mim, para depois Deus tratar no meu esposo, porque se eu estiver tratando de mim, os caminhos vai estar aberto para Deus tratar no meu marido. E que ele tiver que mudar, ele vai mudar. Eu também tenho muitas coisas para mudar. Eu sou falha, eu sou ser humano, eu erro, mas não, Deus, eu falei assim com ele, eu vou lá pedir desculpa, não foi legal isso que eu falei para ele. É assim que eu estou trabalhando. Eu disse, eu quero ser assim. E quando Deus deixar eu perfeita, assim, daquelas mais perfeitas, assim, daquelas
aquelas bonequinhas perfeitas, e eu sei que ele vai recolher que eu vou estar seguindo pro reino do céu. Porque nós não somos perfeitas, nós não temos falhas. Todo dia nós vamos aprender. Não vou dizer que um dia, agora tá ótimo. Não digo que amanhã meu marido não vai dizer uma palavrinha, mas a gente vai se perdoar. É assim que nós estamos fazendo. É assim que eu quero passar para vocês o que eu estou vivendo. E cada dia, eu acordei, hoje eu participei do devocional com a Dani, eu disse, nossa, que maravilha, assim, ó, parece que assim que eu estava flutuando aqui dentro de casa. Parecia assim que eu estava... Logo fui fazer as minhas entregas ali, eu tinha umas tortas para fazer, já fiz, já tá prontinha aqui para o motoboy pegar, sabe? É quando você se doa de você, eu quero tratar eu. Não adianta eu querer tratar o meu filho, tratar o meu esposo, sem eu me tratar primeiro. Eu tô cuidando do meu coração, da minha mente, da minha mudança. Isso aí. E todo dia nós temos que mudar. Todo dia nós temos uma coisinha para aprender. Eu peguei um caderno. Hoje eu tenho que aprender a falar isso aqui. Hoje eu tenho que fazer isso aqui. Hoje eu tenho que fazer isso aqui. Aonde foi que eu errei? Escreve num caderno onde foi que eu errei. Vocês vão refletir aquilo ali. Eu estou fazendo no meu caderno. É isso que eu queria passar para vocês. Obrigada, beijo, amo todas vocês. Sabe por que tu não gostava de sair, Márcia? Porque tu não queria ser transformada. Tu não queria se movimentar para a tua própria transformação. Olha quanto tu já mudou desde que tu começou a andar no ambiente com a gente. Olha quanto a tua fala é outra. Tu me irritava, mulher, com aquelas tuas falas de doente, de coitadinha, de vitiminha. A gente até teve um certo atrito no começo ali, porque eu não vou deixar passar. Não vou deixar passar. Eu quero ver a transformação de vocês. E eu vou pegar no pé, sim. Ela até se afastou, né, Márcia, depois de um tempo ali. Mas, gente, pelo amor de Deus, se a gente está num ambiente saudável como esse, e eu tô vendo que vocês estão falando coisas que não estão alinhadas ao que vocês estão buscando, eu vou falar. É claro que eu vou falar. Vocês mesmos me deixam livre para falar. E eu vou falar sim, mas eu vou falar com amor. Porque eu estou vendo coisas que eu já fiz. Eu já me coloquei como vitiminha, a coitadinha, a doentinha, e eu não saía do lugar. A Márcia não saía do lugar porque ela, dentro dela, não queria ser transformada. Então, ela não saía de casa. Quando ela começou a sair de casa e se colocar em ambientes de mulheres que estão se transformando, ela começou a se transformar. Ela começou a vir para o tempo de mesa, ela começou a se transformar. O marido dela foi para o império, ele já está vivendo uma transformação no tempo dele. Tem mulheres aqui que querem que o marido seja transformado, mas não está orando para esse homem andar com o Denis, por exemplo. O meu marido está vivendo muitas transformações porque ele viveu o império dos homens. Em fevereiro desse ano. Nós estamos vivendo uma aceleração na nossa vida por conta do império. Porque o meu marido, ele está andando com homens de valores e princípios alinhados ao que eu queria. Só que uma mulher não tem que ensinar um homem. Agora, quando esse homem começa a andar com outro homem, ele está sendo confrontado por aquele homem. O meu marido é confrontado pelo Denis todos os dias. Ele está sendo discipulado e liderado pelo Denis. Coisas que às vezes eu tô me coçando a minha língua para falar para ele. Eu falei, quem sabe tu não conversa com o Denis? Daí tem coisas que ele nem me fala. Eu fico pensando assim, Deus, tu falou, né, através do Denis. Glória a Deus. Porque daí eu já vejo as mudanças das atitudes dele. Comecem a orar. Vocês querem que o marido de vocês seja transformado? Comecem a orar para esse homem estar no império dos homens no próximo ano que vem. Porque eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu tô vivendo isso na minha casa. Depois que meu marido começou a andar com o Denis, tudo mudou. Com que homens os teus maridos estão andando? Quais são os homens que eles estão andando? O meu marido só tinha amigo que só sugava ele. Só sugava. Eu chamava até ele de idiota, porque ele estava sempre socorrendo todos os amigos. Mas não eram amigos. Eram sanguessugas. E agora que ele está andando com homens que estão buscando todos os dias se posicionar e ser homem de verdade, agora ele está se tornando esse homem. Nós não estamos nos tornando mulheres melhores porque nós estamos nesse ambiente? Qual é o ambiente que o nosso marido deve andar? Em ambiente de transformação também.
Se o marido de vocês hoje não faz parte do tempo de mesa dos homens, orem para que ele queira estar. Sugerem para ele, olha, amor, tem um grupo de homens que estão sendo transformados, que estão... Peça com sabedoria para Deus como, meu Deus, meu marido vai entrar nesse grupo de homens e vai começar a viver a transformação dele. Como? Deus, ele tá assim, ó, com uma bandeja para entregar para vocês de possibilidades, de formas de falar com o marido de vocês. Mas vocês não falam com o pai? Ô pai, me dá uma estratégia aí. Ô pai, me dá uma estratégia aí para eu falar pro meu marido entrar no tempo de mesa dos homens e começar a ser lapidado pelo Denis? E ser confrontado assim como eu também tô sendo? É isso. 1:07 já, misericórdia. Ô, Caroline, agora tu vai falar, tá? Tu já tá com a mão levantada e tu vai falar. Eu vou porque, meu Deus, olha só. Primeira coisa que eu não posso falar, a Márcia tá aí ainda ou já saiu? Porque... Mas depois eu vai saber. eu vou precisar falar com ela. Mas, seguinte. Primeira coisa, falando sobre a questão do homem, né, ser transformado. Mas eu posso, assim, ó, dizer com todo o meu coração para vocês que tudo que acontecer de verdade na nossa vida transcorre para o nosso marido. E é louco demais, assim. Então, todas as coisas que eu achava que o meu marido não queria fazer, que eu pensava que o meu marido não iria fazer, ou lugares que ele não queria ir, o evento da Cris foi um deles, simplesmente pela vontade real do meu coração. Por isso que quando a gente fala Deus conhece o nosso coração, isso é uma frase que hoje eu entendo que não é de Deus, isso é do mundo, tá? Porque ele conhece o nosso coração, mas a gente conhece o nosso coração? Porque daí a Márcia voltou ali, mas por quê? Porque eu, gurias, hoje eu tô participando também da jornada do ciclo 3 da Bruna, porque eu dizia que eu queria, mas eu não queria. Porque eu sabia que aquele ambiente ia ser bom para mim, eu sabia que aquilo faz parte do meu processo, e todos os dias eu tenho certeza quando eu caminho com a Cris, quando eu caminho com a Bruna, mas eu dizia que eu queria, porque eu não estava pronta para pagar o preço. Então, eu tinha muitas desculpas convincentes para não pagar o preço. E, então, uma das coisas que eu lembrei agora quando a Márcia falou sobre a questão de como que eu não ia nesses lugares, né? Uma frase que a Bruna falou: quantas coisas a gente ainda não comeu, quantas comidas a gente não conhece, quantas pessoas a gente não conhece, quantos lugares que a gente não foi. Gurias, a gente era, em nome de Jesus, muito limitado, porque a gente conhece isso aqui do nosso umbigo e a gente acha que é todo o reino que Deus tem reservado para nós. Então, cada movimento que a gente faz, a gente descobre um pedacinho a mais. E o que a gente está acessando através da vida da Cris, através da vida da Dani, de todas as mulheres que Jesus tem nos apresentado, é realmente a abundância dele, porque, Márcia, vai só o início. E eu quero te falar, Márcia, que foi por causa de ti, através do teu testemunho num tempo de mesa, que eu fui para o ciclo 3. Porque quando tu falou que tu não queria, que tu não aceitava e o teu marido queria que tu fosse, Jesus falou comigo ali. E Jesus disse assim: tu só fala que tu quer. Porque se tu quisesse, tu tinha falado comigo e teria dito: pai, eu quero. Gurias, eu botei no caderno 2 coisas que eu queria. Uma era o ciclo 3 e o outro era o evento da Cris. As 2 coisas se tornaram possíveis e as 2 coisas aconteceram. Mas é que, quanto a gente não querer de verdade, a gente só fala para fora. Eu sou o exemplo disso, e a Cris sabe porque a Cris está me acompanhando. Não vai acontecer, não vai acontecer. Então, tudo que a gente acha que não está acontecendo na nossa vida, eu sei que é muito difícil, e eu falo para vocês porque está doendo todos os dias. Todos os dias dói. Mas é que a gente não está transformando a gente. Quando a gente transforma um pouquinho, o marido da gente transforma mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. E sobre a questão espiritual, gurias, lá em casa, eu demorei muito para entender, porque eu queria que ele entendesse com a minha boca, né, as coisas. E eu comecei a entregar. Hoje ainda, né, o Max não se posicionou para fazer o império, mas eu sei que Deus já plantou a semente, né, ele encontrou o Denis lá no evento da Cris.
Mas eu aprendi que a liderança espiritual do nosso marido não somos nós, né? Então, quem é hoje? Se o teu marido está indo na igreja, é o pastor da tua igreja. Se o teu marido está indo numa célula, que é o nosso caso também, né? É o líder da nossa célula. Então, a gente tem que ter sabedoria de orar e dizer para Deus usar essas pessoas. Porque Deus tem usado os líderes de onde a gente ainda está para falar o que eu quero falar. Sabe? Então, tudo vai cooperar. Tudo vai para cooperar. Não é fácil a gente ter humildade, né? Guardar a nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso controle, para que Deus haja, né? Mas Ele age. Então, era isso. Eu queria falar da Bruna, falei dessa questão de como a gente é limitado dos lugares que a gente está, e principalmente disso. Quando a gente não está vivendo as coisas é porque a gente ainda não quer de verdade. Exatamente, perfeito, Caroline. Para quem não sabe, a Caroline é minha aluna da mentoria. E nós estamos vivendo uma jornada bem intensa. Ela fala, nossa, né, a semana passada a gente não teve, porque eu não estive bem no dia lá que a gente ia ter, enfim. Mas faz dias que a gente não se vê e parece faz meses que a gente não se vê, de tanta coisa que começou a acontecer na vida dela desde que ela disse sim. De verdade. Mas o sim a gente vai dizendo de verdade um pouquinho a cada dia. Não é tudo de uma vez só. Não foi tudo na primeira semana, no primeiro mês da mentoria que a Caroline disse sim. Porque doeu muito, ela chorou muito, ela teve muito confronto, não somente através da minha palavra, mas de coisas dentro dela que ela teve que começar a se desfazer. E hoje vai ter essa lascação no final do dia, né, Caroline? Te prepara. Meus amores, eu vou encerrar o tempo de mesa, porque já nos esticamos muito, nós nos vemos amanhã. Eu amo muito a vida de vocês, tá? Deixa eu encerrar aqui, amanhã a gente se vê. Se tem alguma coisa que vocês querem compartilhar do tempo de mesa que a gente viveu hoje, coloca no grupo. Nós estamos num lugar que é um lugar seguro, um lugar que a gente pode sim abrir o nosso coração, e quando a gente compartilha algo, olha o que a Caroline falou, que o testemunho da Márcia fez com que ela se posicionasse para fazer algo. Deus não quer saber a tua condição, Ele só quer a tua decisão, o teu posicionamento, diante de qualquer coisa que tu quer viver. Então, não guarda as chaves, não guarda o teu testemunho. Compartilha, vai lá e fala. Estou abrindo para vocês a oportunidade de vocês compartilharem hoje ali no tempo de mesa. Se vocês têm alguma coisa que ficou para compartilhar, vai ali, escreve ou manda um áudio. Tem mulheres que às vezes não estão aqui presentes, porque às vezes têm vergonha. Então vão ali e compartilhem algo que vocês receberam na intenção de ajudar outras mulheres. Essa é a intenção que deve estar no nosso coração. Eu vou compartilhar para ajudar outras irmãs que estão aqui conosco, certo, meus amores? Amo muito vocês.